E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre células, sobre DNA e sobre reprodução. Essa tela que está colocada aí é do capítulo do livro que vocês têm que trata sobre esse assunto. Apesar do título ser Introdução à Biotecnologia, é sobre isso que nós vamos falar hoje: células, o DNA e sobre a reprodução, tá? Então, é esse livro aqui, Viver, Aprender, Ciências da Natureza e Matemática, na página 253, tá bom? Então, deixa eu subir aqui, ó. Vocês saberiam identificar essas estruturas? São células, tá? E o que são células? Células são unidades que formam seres vivos. Dentro das células ocorre produção de substâncias, transporte, geração de energia, degradação de substâncias. Então, tudo que acontece no nosso corpo acontece dentro das células ou influenciado por células. Tudo bem? Elas formam a gente. Então, o corpo humano tem aproximadamente 10 trilhões de células, tá? Então, elas formam a gente, elas estão relacionadas com a nossa parte genética, com a nossa parte fisiológica, certo? Então, essas células que estão aí, essa primeira, que parece ter um monte de franjinha, é uma célula bacteriana, uma célula bem simples. Vocês podem ver que ela tem pouca estrutura dentro dela. Essa célula aqui, ó, que eu tô apontando, é uma célula eucariótica animal, é uma célula como a nossa. É uma célula que tem muito mais estruturas dentro dela, né? Uma célula mais membranosa. E essa célula aqui, ao lado, verdinha, é uma célula eucariótica vegetal. Ela tem muitas estruturas parecidas com a dos animais, algumas coisas diferentes, como essa parede ao redor dela, que é chamada de parede celular, e estruturas que estão ligadas com fotossíntese, com processos específicos das plantas, tá? Mas o que eu quero deixar claro para vocês nessa aula é simplesmente que seres vivos são formados por células, que essas células são unidades importantes na gente. E que os seres vivos, eles podem ser classificados quanto ao número de células. Tá aqui, ó. Os organismos que possuem somente uma célula são chamados de unicelulares, uni de um. E aqueles que são formados por várias células são chamados de pluricelulares, né? Pluri de plural. Então dá para vocês perceberem aí, nessa primeira imagem é um protozoário, então é um organismo de célula eucarionte, parecido com a célula animal, é uma célula maior, mas esse organismo só tem uma. Enquanto essas células que estão aí embaixo, ó, esse organismo que está aí embaixo, essas células esverdeadinhas, você vê que são várias células, é um organismo formado por muitas células, então se chama pluricelular. Como eu disse anteriormente, nós, humanos, nós temos cerca de 10 trilhões de células, muitas células. E essas células não são iguais. A gente tem aproximadamente 130 tipos diferentes de células. Então, essas células são diferentes na forma, são diferentes no tamanho, são diferentes nas funções, mas independente de quantos tipos celulares nós temos ou de quantas células nós temos, todos nós tivemos, né, fomos originados a partir de uma única célula. Então tá aí, ó, que imagem bonita. É a imagem de um óvulo e vários espermatozoides ao redor dele. O óvulo e o espermatozoide são o que a gente chama de células germinativas ou gametas. São células especializadas na reprodução. Quando um óvulo, ele é fecundado por um espermatozoide, então o que é a fecundação? Quando o núcleo desse espermatozoide, ele se combina com o núcleo do óvulo, tá? Quando essas células se fundem. Então, quando essas duas células se fundem, ocorre a fecundação, e aí vai gerar uma célula que a gente chama de célula ovo ou zigoto. Então tá aí, ó. Essas imagens é o que a gente chama de clivagem, não precisa guardar esse nome, mas são os estágios de duplicação das primeiras células. Então a gente tem ali, ó, no início, ainda o zigoto, né? Ainda a primeira célula. E aí, já na letra D, ela já se dividiu em duas, tá? Então, voltando, todos nós
no início da nossa formação, nós fomos uma única célula. Essa célula é chamada de zigoto ou célula-ovo. Ela é formada pela junção, pela fusão de um espermatozoide e de um óvulo, tá? Do encontro dessas duas células vai formar essa célula-ovo. Essa primeira célula, o zigoto, começa a se dividir. Então, pode ver, ó, duas células, de duas, 4, 4, 8, 16, 32, 60, e aí vai, tá? E aí, ao longo de 42 semanas, de sucessivas divisões, você vai ter lá uma criança nascendo já com milhões de células, tá? Então, a partir, mesmo nós tendo 130 diferentes tipos de células, lá no começo foi uma única célula. E ela vai se dividindo, e depois ela vai se especializando, né? Cada grupo de célula vai tendo a sua forma, sua função diferente, tá? Mas lá no início fomos uma única célula. E todas essas células, elas têm no núcleo delas uma estrutura responsável pelas nossas características. Que estrutura é essa? O DNA, tá? Então, o DNA é uma molécula presente no núcleo das nossas células. E ele tem como função, a função do DNA, armazenar e transmitir as informações genéticas. E ele também vai funcionar como um molde para a formação de RNA. Isso é coisa que a gente não precisa ver agora, nós veremos futuramente, porque a gente vai falar de biotecnologia, tá? Mas o que eu quero que vocês fixem agora é o quê? Seres vivos são formados por células, que são as nossas unidades básicas, que esses seres vivos podem ser uni- ou pluricelulares, que no início nós fomos formados por uma única célula chamada zigoto. Agora, essa imagem eu achei interessante, ó. Vamos analisar aqui em cima. Você tem um indivíduo, esse indivíduo é formado por células, né? Trilhões delas no nosso caso, certo? No núcleo de cada uma das nossas 10 trilhões de células, aproximadamente, vai ter um núcleo. Tem um tipo celular que não tem núcleo, mas todas as demais têm. Então, dentro das nossas células, a gente tem um núcleo. E dentro desse núcleo, vai ter estrutura chamada cromossomos. Cada pedacinho desse cromossomo, que é responsável pela produção de uma proteína, que vai gerar uma característica na gente, a gente dá o nome de gene. E esses genes nada mais são do que trechos de DNA, tá? Então, de um lado aqui eu tenho cromossomo, de outro eu tenho DNA. Eles, gente, é a mesma coisa, tá? Só que o cromossomo é o DNA bem enroladinho. E o DNA, como a gente, essa fita solta, na verdade recebe o nome de cromatina, tá? Mas é tudo a mesma coisa. E tem uma tabelinha aí, tá ali, observe na tabela a seguir um número de cromossomos de algumas espécies conhecidas. Então, assim, ó, o DNA, ele é uma molécula presente em todos os seres vivos. Então, os vírus têm, bactérias têm, uma planta tem, nós temos. Mas cada organismo tem diferentes números diferentes quantidades de DNA. Esse DNA carrega informações específicas de cada espécie. Então, por exemplo, ali a mosca das frutas, aquela mosquinha pequenininha que costuma ficar voando perto de frutas, elas têm somente 8 cromossomos. Elas, inclusive, são muito utilizadas nas pesquisas genéticas. O homem tem 46 cromossomos. Deixa eu ver, uma minhoca tem 32 cromossomos. Então, se a mosca só tem 8, o homem tem 46, porque nós somos mais complexos? Não. Uma samambaia tem 1.200 cromossomos, né? Que é um organismo menor do que a gente, tá? Então, isso é variável de espécie para espécie, tá? O que é o cromossomo mesmo? São trechos de DNA, tá? Bom, a gente está falando de número de células, de óvulo, a primeira célula que forma a gente. Então, vamos falar de reprodução. O que é reproduzir?
Reproduzir, olha lá, setinha, é gerar novos indivíduos. Isso é diferente de sexo. E mesmo assim, quando a gente fala de sexo do ponto de vista biológico, a gente está falando do quê? De mistura de material genético. Então, quando não ocorre mistura de material genético entre os organismos, a gente fala que essa reprodução é assexuada. Quando ocorre mistura de material genético, aí a gente diz que é uma reprodução sexuada. E antes de eu falar aqui das vantagens e desvantagens de cada um desse tipo de reprodução, eu quero dar um exemplo para ficar claro para vocês. Uma bactéria. Não tem bactéria macho, bactéria fêmea. Tem a bactéria. E aí ela se divide e gera duas. Cada uma dessas duas vai se dividir e gerar 4. E aí vai. Então, esse tipo de divisão, onde os organismos não trocam material genético, não tem macho, não tem fêmea, por exemplo, o brotamento. Então, tem algumas plantas que elas soltam brotos, esses brotos caem no solo e dali surge um novo indivíduo. Então, vocês concordam que não houve mistura de material genético, não tem macho, não tem fêmea. Cada novo organismo, cada novo indivíduo daquele grupo é um clone do anterior, daquele que lhe deu origem. Então, como uma bactéria se divide para formar duas, essas bactérias elas vão ter a mesma informação genética. Quando uma planta ela solta um broto e aquele broto cresce ali ao lado, elas são geneticamente iguais. Agora, numa reprodução sexuada, aí eu vou ter gameta feminino, gameta masculino, ou seja, célula germinativa feminina, no nosso caso o óvulo, célula germinativa masculina, no nosso caso o espermatozoide. Cada uma dessas células tem origem de indivíduos diferentes, com material genético diferente, e eles se misturam. E aí eu posso dizer que houve uma reprodução sexuada. E qual é a vantagem e desvantagem? Quais são as diferenças entre esses tipos de reprodução? Então vamos lá. Na reprodução assexuada, eu tenho formação de clones. Então os indivíduos são todos iguais, certo? Então a diversidade é quase nula, né? Não tem variação entre eles, porque um é o clone do outro. Todos podem originar descendentes, não tem macho, não tem fêmea. Só que como são todos iguais, é mais difícil para eles se adaptarem a alterações ambientais. Então vamos supor, todos os indivíduos são iguais. E aí a temperatura daquela região aumenta muito. Se esse organismo for sensível à temperatura mais elevada, ou qualquer oscilação de temperatura, se um sofre, todos sofrerão, porque são geneticamente iguais. Vocês conseguem entender? Então, isso é ruim, né? Agora, e na produção sexuada? Qual que é a vantagem? Bom, os descendentes têm muita variedade genética, né? Variabilidade genética. Por quê? Porque existe mistura. Existe mistura de organismos diferentes. Um é macho, outro é fêmea, um vem de uma linhagem, outro de outra, e eles se misturam formando um terceiro. Então tem muita mistura de material genético. Essa mistura de material, essa variabilidade, favorece o quê? A sobrevivência face a mudanças ambientais. Então, vamos imaginar aquele mesmo cenário. Teve um aumento muito drástico da temperatura. Pode ser que alguns morram e sofram por conta disso, mas outros não. Porque como existe muita variação genética, é possível que alguns organismos sejam geneticamente mais resistentes ao calor. Eles irão sobreviver e sua descendência, tá? Então, assim, essa variação genética, ela favorece a adaptação às mudanças ambientais. Tudo bem? Só que a reprodução sexuada, ela é lenta. Então, diferente da assexuada, como ocorre com as bactérias, que é uma reprodução muito rápida. Por quê? Porque é um processo mais simples, na sexuada é um processo mais lento. Tudo bem? Então, assim, do ponto de vista biológico, a reprodução sexuada, ela é melhor. Ela traz mais vantagens porque ela garante o quê? Uma evolução daquele organismo, uma melhor adaptação ao ambiente. Tudo bem? Vocês conseguiram entender, captar direitinho o que a gente falou hoje sobre células, sobre tipos de célula, sobre a formação da nossa primeira célula, que é o zigoto, e os tipos